De poder estar aqui conhecendo o ministério, vocês são uma bênção, estou sentindo a presença de Deus aqui desde que eu cheguei, e o Senhor tem muito a falar ainda. E de onde eu vim, eu sou do Espírito Santo, sou de Muqui, sou casado com a Gisele, casei no final do ano passado, e eu vim do Espírito Santo. Meu pai é um pastor da igreja Betel Shammai, um ministério próprio, e ele manda até saudações aqui para a igreja, cumprimenta a igreja. E de onde eu vim, meu pai sempre fala que a parte mais importante é a parte da palavra, porque é onde Deus fala conosco. E não é porque eu estou aqui, eu sou um mero servo, eu não sou nada, mas o Senhor tem algo para dizer aqui nessa noite. Eu creio que Deus não nos trouxe aqui em vão, Ele nos trouxe para nos encher da sua palavra, da sua glória, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias vem depois de Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias. Um livrinho pequeno, mas poderoso. Oséias capítulo 6, começando no versículo 1 mesmo. Enquanto os irmãos procuram, quem foi Oséias? Oséias foi um profeta de Deus, um homem enviado pelo Senhor para trazer palavras de exortação ao povo. Ele vivia numa época dos reis, e muitos desses reis eles não buscavam o Senhor. Eles foram levados para a terra prometida, eles conquistaram a terra, mas mesmo assim o povo se afasta de Deus. Os reis de Israel e os reis de Judá se afastam do Senhor e começam a buscar os deuses de outras terras, os deuses estrangeiros, adotar as práticas dos outros povos. Eles se corromperam na terra prometida. Então Deus ele levanta Oséias no meio daquela geração. No meio daquele povo, Deus levanta um profeta, um homem chamado para guiar aquele povo, para trazer uma palavra dura, mas uma palavra que poderia reconciliar o povo. Nós aqui, nós somos profetas de Deus, nós somos Oséias nessa geração. Eu estou aqui diante de jovens que são Oséias no meio da sua geração. Eu creio que Deus nos chamou para a gente fazer a diferença, para a gente mostrar para esse mundo que tem uma maneira de viver diferente, que a gente não se corrompe com os padrões desse mundo. E Oséias ele foi com esse intuito, ele trouxe uma palavra de exortação para aquele povo, uma palavra dura, mas quando Deus ele nos dá uma palavra dura, é porque Ele ainda tem esperança em nós. Ele crê que o povo que vai receber a mensagem, por mais que esteja em pecado, ele tem condições de voltar, porque Deus é um Deus todo poderoso, Ele age, Ele faz. Então Oséias capítulo 6 versículo 1 vai dizer: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor e esforçamo-nos para conhecê-lo. Em outra versão, prosseguimos em conhecer o Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Só até aqui. Assim que eu fui buscar Deus por uma palavra, e eu li essa palavra de Oséias, e meu coração queimou muito, porque esse texto aqui, ele retrata a caminhada de um cristão, ele retrata a importância da caminhada e dos processos. A gente precisa passar por certas situações para chegar no final, para chegar como vencedores e alcançarmos a terra prometida, que é a nossa salvação. Nós estamos aqui nessa terra com um propósito, e o nosso propósito é alcançar os céus e levar pessoas para esse céu. Nós somos a geração eleita, nós somos o povo escolhido de Deus, e para isso nós temos que trilhar toda uma trajetória. E Oséias ele fala isso,
ele traz essa mensagem para o povo. Olha o que ele diz no capítulo 1, no versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Primeiro ele traz uma palavra de... Ele está chamando o povo, volte para o Senhor. Ei, você que se perdeu, volte para o Senhor. O Senhor tem algo na sua vida, volte para Ele, Ele está te esperando. Deus, Ele nunca desistiu de você. Não importa onde você foi, não importa o que você fez, não importa o que você faz, Ele não desistiu de você. O nosso Deus é poderoso e Ele anseia pela nossa volta. Quantas vezes a gente, dentro da própria casa de Deus, a gente não se afasta? A gente vem na igreja, a gente tem uma vida de crente, entre aspas, só que a gente se afasta no nosso dia a dia. A gente deixa se distrair pelas coisas desse mundo. A gente às vezes fica horas mexendo no celular, fica horas fazendo coisas que não edificam, e a gente acaba se perdendo nas pequenas coisas. Então Deus não quer que você volte apenas das grandes, não volte apenas do mundo. Ah, eu me desviei. Não espere se desviar para voltar para Deus. Todo dia nós temos uma chance de voltar para o Senhor. Todo dia nós precisamos voltar para Ele, porque a nossa carne é fraca. Nós somos carne. Um dia nós seremos espíritos, e nós seremos fortalecidos pelo Senhor, e o pecado não mais fará parte da nossa natureza. O pecado não vai fazer parte mais da nossa vida. A gente vai viver em plenitude com Deus. Como foi no princípio, Deus chama Adão para ter um relacionamento com Ele. Adão falava com Deus e ouvia Deus nitidamente. Não era por meio de sonhos, por meio de uma vozinha na sua cabeça, não. Adão, ele ouvia Deus. Então Deus, ele chamou o homem para ter relacionamento com Ele. E nós vamos voltar para esse propósito. Nós seremos cidadãos celestiais, onde não há pecado, onde não há dor, onde não há tristeza. Mas enquanto a gente ainda é carnal, a gente precisa estar ligado a isso. Enquanto nós ainda somos carne, nós temos que buscar o arrependimento, nós temos que lutar contra os nossos prazeres, contra os nossos anseios. Às vezes a gente vem na igreja, a gente se fortalece, a gente acha que a gente é um super-homem, que a gente está cheio de Deus e nada vai nos abalar. A gente sai de um culto assim como esse, poderoso, abençoado, a gente ouve louvores que nos edificam. A gente pensa, hoje eu me abasteci no domingo, a semana toda vai ser tranquila, eu já fiz a minha parte aqui como servo de Deus, mas não é assim, irmãos. Nunca foi assim. Deus não nos fez para buscar apenas um dia. Deus não nos fez para sermos crentes apenas um domingo. Então o Senhor chama, volte meu filho. O Senhor tem esperança em você. O Senhor tem propósitos na sua vida. Ele tem muitos propósitos. E hoje Ele te chama, volta meu filho. Volta. Amanhã na segunda-feira volta de novo. Terça-feira volta de novo. Quarta volta de novo. Quinta volta, sexta volta, todos os dias. Tem como a gente, até tem, mas é muito ruim morar na rua. A gente sempre volta para a nossa casa. Deus é a nossa casa, então volte para Ele todos os dias. Você precisa ter um lugar para se abastecer. Você precisa de comer todos os dias. Então volta para Ele e se abasteça nele. Jesus fala, eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Então coma dele todos os dias, coma do que Jesus te dá, da palavra de Deus, da presença de Deus. Se alimente da palavra, se alimente da presença e do Espírito Santo de Deus. A gente não pode se alimentar apenas uma vez só na semana e achar que o nosso corpo vai aguentar até o final. Não é assim. Não é. E Deus fala por meio de Oséias àquele povo: vocês precisam voltar para mim, não apenas uma vez. Quanta gente pensa que apenas aceitar Jesus a gente já é salvo. Não é assim, irmãos. Nós temos uma trajetória, uma caminhada.
Reconhecer a Cristo é fácil, o difícil é permanecer na presença dele. O difícil é negar a si mesmo dia após dia. Mas é isso que nos difere do mundo. O mundo não é constante. O mundo não permanece no que é certo, mas nós permanecemos. Vocês foram chamados para permanecer na presença de Deus. Eu fui chamado, nós somos chamados para isso, para sermos constantes, mas isso é muito difícil. A gente tem que se esforçar, tem que se empenhar para isso. A gente tem que gastar tempo na presença de Deus. A gente canta aquela música, eu vou gastar a minha vida, mas muitas vezes a gente não gasta nada. A gente não gasta nem uma hora, nem meia hora por dia. Isso corta muito no meu coração, eu falo muito com isso, é algo que eu tenho dificuldade. Mas Deus, Ele está aqui para nos aperfeiçoar. Ele está te chamando, vinde como estás. Vem do jeito que você está, que no decorrer da caminhada Ele te aperfeiçoa. A nossa vida é como o clarão da aurora, é como o dia que nasce, vai nascendo o sol devagarinho, até chegar o sol do meio-dia que brilha tudo, que ilumina tudo. Então a cada dia, a cada hora que passa, nós vamos brilhar mais e mais e mais e mais. A gente tem que voltar e se aperfeiçoar e reconhecer que a gente é falha. Um dia a gente vai cair, é normal, nós somos carne, ainda somos carne. Daqui a pouco nós não vamos ser mais, mas ainda somos. Então a gente tem que buscar a Deus, ter essa constância de ler a palavra, de orar. A gente nunca deixa de comer, de fazer. Às vezes até de ir na academia é uma prioridade, mas de ler a palavra de Deus não é. Gente, onde o nosso coração foi parar? O que aconteceu? O que aconteceu conosco, com a nossa geração, que busca tão pouco o Senhor e quer ver coisas tão grandes? Sabe, se você quer ver coisas grandes, dedique um grande tempo ao Senhor. Se dedique grandemente, porque Deus, Ele vai fazer, é uma certeza. Se você voltar para Ele todos os dias, é uma certeza que Ele vai te usar grandemente. Não existe dúvidas quanto a isso. Então Deus, Ele nos chama para voltar dia após dia. Continuando o versículo, ele fala: Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então primeiro você volta para Deus. E às vezes para você voltar para Deus é necessário passar por um processo. E esse processo muitas vezes é dolorido. Então o Senhor, Ele muitas vezes despedaça a nossa vida. A gente acha que está dando tudo errado, mas é como um vaso na mão de um oleiro. O vaso é quebrado para depois ser construído. O oleiro, ele não odeia o vaso, muito pelo contrário, ele o ama. Ele quer construir, ele quer fazer uma grande obra, um grande vaso. Mas o vaso precisa aceitar ser quebrado pelo oleiro. Nós precisamos aceitar as correções do Senhor na nossa vida. Se a gente ficar murmurando, a gente nunca vai ser aperfeiçoado por Deus. Então a gente tem que entender os processos que Deus tem na nossa vida. É necessário entender, não questionar. Deus tem algo maior para nós. Sabe, se Jó duvidasse do que Deus tinha na vida dele, ele não tinha perseverado. Se Jó tivesse duvidado, se Jó tivesse medo, se Jó tivesse murmurado, se ele tivesse se afastado de Deus, ele não estaria aqui nesse livro aqui, hoje na Bíblia. A gente não conheceria a história dele. Ele não seria um homem muitíssimo abençoado por Deus, mas ele permaneceu perante a provação. Se você está sendo provado, agradeça, porque Deus te ama. Um pai que ama, ele corrige o seu filho. Quantas vezes o meu pai e a minha mãe já me corrigiram? No momento eu não gostei, vou gostar de ficar de castigo, de receber uma chinelada, ninguém gosta. Mas lá na frente você entende o porquê daquilo. Você entende o porquê que o seu pai te corrigiu. Para te tornar uma pessoa melhor. Para te tornar uma pessoa com um caráter melhor. Você não vai querer ser uma pessoa mimada. Os filhos que não são corrigidos pelos
seus pais se tornam mimados e irresponsáveis. Mas nós que somos corrigidos pelo nosso Pai somos responsáveis, somos pessoas de honra e de caráter. Nós somos renovados. Você ainda não é perfeito, mas Deus Ele te aperfeiçoa. Aceita a correção do Senhor. O Senhor Ele não nos despedaça, mas antes dele te despedaçar, Ele já sabe como é que Ele vai te montar de volta. Antes mesmo da ferida, Ele já tem a cura. Muito antes Ele já tem a cura. O Senhor Ele nunca quis te machucar, Ele nunca quis te trazer dor, não. Ele quer te trazer aprendizado. Ele quer te tornar uma pessoa, um servo de Deus irrepreensível, como Daniel, que no meio da Babilônia ele prosperava, e entrava rei, passava rei, mudava o reino, e Daniel continuava prosperando na terra da Babilônia. O que ele fazia era abençoado, ele não tinha medo. Se surgisse um problema, ele enfrentava. Ele matava no peito: ei, eu consigo porque eu tenho um Deus que é capaz, que me dá capacidade. Então Deus está te capacitando aqui nessa noite. Deus Ele quer te capacitar todo dia. Mas para isso, você precisa entender os processos. Você precisa entender quando Deus está te corrigindo. Às vezes é difícil, mas a gente precisa entender. Deus sempre tem um propósito maior. Por mais que você esteja passando algo muito difícil, Deus sempre tem algo maior. Sempre Deus tem um propósito. Nada acontece na sua vida em vão. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, nada acontece em vão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se aquele povo que estava saindo do Egito, se ele não passasse pelo deserto, ele nunca chegaria na terra prometida. Então, se você não passar pelo deserto, como é que você vai alcançar aquele sonho, aquela promessa que Deus te fez? É necessário passar pelo deserto. É necessário. Se José não tivesse sido vendido, ele nunca se tornaria governador do Egito. E a partir disso, ele salvou todo um povo, porque veio uma fome na terra, e José, levantado por Deus, salvou toda aquela geração. Mas se ele não tivesse sido vendido, nada disso teria acontecido. Se ele não tivesse sido humilhado, nada disso teria acontecido na vida dele. Se Paulo não tivesse um espinho na carne, como é que ele ia entender a graça de Deus na vida dele? Paulo precisava do espinho para entender que a graça bastava, era suficiente na vida dele. Às vezes Deus permite um espinho na nossa carne para a gente entender o tamanho da graça de Deus para nós, o quanto a gente precisa da graça, porque a gente erra o tempo todo. Se a gente fosse depender da nossa justiça, onde a gente ia chegar? A gente estava condenado, mas através da graça, da reconciliação que há em Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós somos justificados, nós somos sarados, nós somos purificados e curados. E no versículo 3 vem falar isso. No versículo 2, aliás: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará. Oséias, muito antes da vinda de Jesus, ele já profetizava que no terceiro dia, a nossa vida seria transformada, que no terceiro dia, o mundo seria mudado. No terceiro dia, Jesus ressuscita, e nós que cremos ressuscitamos juntinho com Ele. Em Efésios fala isso, que nós ressuscitamos com Cristo. Então, só através de Jesus a gente tem a restauração da nossa vida. E aí a gente entende a importância de Jesus para nós. Jesus é tudo. Jesus, nós somos purificados de todo pecado. Em Jesus a gente sai daquele deserto e
chega na terra prometida e alcança grandes promessas que Deus tem para nós. Jesus, Ele nos salva, Ele salva a nossa família. Ele quer libertar a sua família aqui nessa noite. Ele quer te usar no meio do seu trabalho. Ele quer te levantar. No terceiro dia, nós somos sarados, nós somos ressuscitados. Nós voltamos, nós passamos pelo processo, e no terceiro dia nós somos restaurados por Jesus. No terceiro dia, Jesus nos cura da nossa carne, do nosso eu, e nos torna limpos. Jesus, Ele nos justifica. No versículo 3, para mim é a chave. Você aceitar Jesus, você reconhecer Ele um dia, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é prosseguir, é continuar a caminhada. Então Ele fala, no versículo 3, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Cristo. Uma vez que a gente foi salvo, que a gente foi libertado por Ele, a gente precisa prosseguir e alcançar a nossa coroa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o mundo quer de toda maneira tirar aquilo que Jesus deu para nós, que é a nossa salvação. O diabo quer, ele tenta todo o tempo nos afastar da presença de Deus. Ele investe contra você, porque você é uma ameaça para o diabo. Nós somos ameaças para o inferno. Nós somos o maior medo, depois de Jesus, do inferno. O diabo tem, o maior medo dele é Jesus, mas depois somos nós, porque nós temos poder de trazer mais pessoas à salvação. O Senhor Jesus nos deu esse poder de carregar almas para o céu. Então que nós possamos prosseguir em conhecer a Cristo, prosseguir em conhecê-lo. Essa é a parte mais difícil, porque requer constância, é o que eu falei no início. A gente precisa ter constância para realizar essa parte. Essa parte é a que dói. Essa parte é que a gente tem que negar a nós mesmos, negar a nossa carne. Mas depois que a gente entende o propósito, isso se torna mais fácil. Quando a gente entende o que Cristo tem na nossa vida, isso se torna um prazer. Buscar Jesus se torna um prazer, é um prazer. Ler a palavra nos alimenta e nos dá prazer. Nós encontramos a verdadeira felicidade na presença de Deus. Então prosseguir em conhecê-lo não mais é um peso, mas é um alívio. Jesus, Ele nos alivia, Ele alivia o nosso fardo, então torna a nossa caminhada muito mais fácil. Jesus, Ele quer tornar a sua caminhada muito mais leve. Então prossiga em conhecê-lo, prossiga em buscá-lo, prossiga. Sabe, eu lembro de Paulo. Paulo, ele perseguia a igreja e ele tem um encontro com Cristo. Jesus deixa ele cego e fala: Paulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo tem aquele encontro com Jesus e a partir daquilo a vida dele é transformada. Ele entende o propósito e ele nunca mais sai da presença de Deus. Ele continua caminhando e se fortalecendo e fortalecendo dia após dia. É uma grande caminhada, uma jornada, e a partir daquilo ele vai se fortalecendo. Hoje ele está mais forte, amanhã ele está mais ainda e mais. Jesus, ele tem um mais para a sua vida. Ele tem muito mais. Então permaneça, porque assim como Paulo, Deus te levanta como um grande missionário aqui nessa terra. Com a mesma unção de Paulo, ele te levanta. Ei, você é meu missionário. Ide pregai o meu evangelho. Ide ao mundo e pregai. Prega na sua faculdade, prega no seu emprego, prega na sua família. Prega com exemplos, não só com palavras. Que o seu exemplo esteja alinhado com a sua palavra. Que a nossa vida esteja alinhada com a nossa palavra e principalmente com a palavra de Deus. Quantas almas o apóstolo Paulo não ganhou para Cristo? A
anseio por almas, porque você entendeu o seu propósito, você permaneceu no propósito, você permaneceu em conhecer a Cristo. Então aquilo que você tem não é suficiente só para te alimentar. O Espírito que Deus depositou em você é para alimentar outras pessoas. Ele quer te fazer transbordar. Quando você transborda, as pessoas se enchem pelo poder que há em você. E você traz mais gente aqui para essa casa, para essa igreja. Você mostra que o melhor caminho está aqui, na palavra de Deus. O verdadeiro caminho está em Cristo. Não existe sentido na nossa vida senão Cristo. Não existe sentido em viver uma vida, depois morrer e acabou por aí. Não. O ser humano tem um anseio pela eternidade. Nós queremos a eternidade. Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Nós fomos feitos para morar no céu. Como eu disse no início, como Adão, para ter um relacionamento direto com Deus. Deus, Ele quer te levar para lá, para Nova Jerusalém. Nós somos feitos para isso. Não aceite outra coisa. O mundo quer te impor outras realidades, ele quer te impor outras identidades. Mas a sua identidade está em Cristo. Você é cidadão dos céus. Não perca a sua cidadania. Não deixe a sua cidadania ir embora. Permaneça em Cristo. Permaneça todo dia. Ao acordar, se lembre dele. Durante o dia, às vezes é corrido, mas a gente precisa nos lembrar do Senhor. Quando a gente tem Ele como prioridade na nossa vida, a gente sabe o nosso próximo passo. A gente sabe para onde a gente deve ir. Você tem clareza da sua caminhada. Então, se você quer a certeza, então busque o Deus da certeza, que é o nosso Deus. O Deus da certeza, Ele quer colocar no seu coração a certeza do propósito, a certeza do que Ele tem na sua vida, para você fluir, para jogar águas vivas de você. A gente precisa disso. A caminhada é muito importante. A gente não pode desdenhar da caminhada. A gente precisa entender o sentido da caminhada. Eu estava buscando a palavra e buscando um exemplo que ressaltasse o que esse capítulo de Oséias diz. E Deus, Ele me levou lá em 2 Crônicas, capítulo 33, que vai falar de um rei chamado Manassés. O rei Manassés, ele foi um rei que levou o povo para o pecado de uma forma terrível. Ele buscava deuses estrangeiros. Ele levantava altares para outros deuses. Ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos como um sacrifício. Ele sacrificou os seus filhos, os filhos que Deus tinha dado para ele, como oferenda para deuses que não existem. Ele fez tudo que era mais abominável aos olhos de Deus. Ele errou da forma mais feia possível. E Deus, Ele alertou a Manassés: ei, Manassés, volta. Mas Manassés não ouviu. Então Manassés, ele é levado cativo, ele é levado prisioneiro pela Assíria. A Assíria leva ele, prende ele com algemas, bota uma argola no nariz dele e leva ele para outra terra, tira o reino dele. Ele é levado para o fundo do poço. Ele precisou chegar no fundo do poço, mas lá ele tomou a melhor decisão da vida dele. Ele se humilhou diante de Deus. Senhor, eu errei, eu pequei, tenha misericórdia de mim. E ele errou, ele pediu perdão de todo o seu coração, e Deus ouviu o seu clamor. Quando você clama, Deus te ouve. Seja sincero para Deus, rasgue o seu coração diante de Deus. Não importa o que você fez, não importa o quão feio, quão profundo são os seus pecados, os seus erros, não importa. Nunca é tarde para buscar a Cristo. Nunca
nunca é tarde para buscar o arrependimento. E Manassés ele busca, e Deus ouve a oração de Manassés, e Deus tira Manassés daquele reino, ele devolve ele o seu reinado, ele volta a ser rei, ele volta para a sua terra. Só que ele volta diferente, ele não volta igual ele saiu. Ele saiu todo sujo pelo pecado, mas ele volta com as vestes limpas. Ele volta com as suas vestes purificadas, com seu coração lavado e remido, porque Deus o libertou. Então ele volta com a sua mentalidade completamente diferente. E Manassés ele começa a fazer uma transformação, ele começa a tirar os altares que ele construiu, ele começa a mandar embora os ídolos, os outros deuses, porque agora só existia um Deus na vida de Manassés, só existe um Deus nas nossas vidas. Nós estamos rendidos aqui ao Deus dos deuses. E eu sei que muitos pecados a gente acha que nos deixa impuros, que nos afasta de Deus. Às vezes a gente não quer nem vir para a igreja. Deus, eu estou tão sujo, como é que eu vou vir para a sua casa? Como é que eu vou orar? Eu estou tão sujo, mas Deus não está se importando com isso. Ele quer o seu coração arrependido. Ainda há esperança. Enquanto você tem o fôlego de vida, há esperança. E Manassés buscou arrependimento e houve esperança para ele. E ele permaneceu em conhecer o Senhor. Ele permaneceu em buscar a Deus. Ele permaneceu, ele veio do jeito que ele estava. Ele estava todo sujo no meio de uma prisão, cheio de pecado, carregando um monte de fardos. Mas ele foi daquele jeito. E ele foi purificado e lavado por Deus. E no decorrer da caminhada ele foi jogando fora tudo aquilo que não prestava da vida dele. Joga aquilo que não presta fora. Joga aquilo que já está fazendo hora extra fora. Aquele pecado que já está fazendo hora extra na sua vida, joga ele fora. É chegado o tempo. Nós não estamos aqui para tomar mamadeira. Nós já somos crescidos. Deus nos dá o alimento sólido. Então chegou a hora do amadurecimento nas nossas vidas. Deus ele nos chama ao amadurecimento. E o que é isso? É fazer uma autoanálise e ver o que há em você que não agrada a Cristo. E como eu falei do sol que nasce e vai brilhando, passa uma hora ele brilha mais, e passa outra hora ele brilha mais, e chega meio-dia ele brilha em toda a terra. Então assim é a nossa vida. A gente vai tirando uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, até sermos o dia perfeito, até brilharmos, até a nossa luz brilhar por todo esse mundo, até a nossa luz brilhar tanto a ponto de Jesus nos levar para o céu. Então Jesus ele quer que você seja luz. Uma luz não foi feita para ficar escondida. Se Deus te deu essa luz, é para essa luz brilhar por esse mundo. E Deus ele te chama com esse propósito. Deus ele está levantando aqui pessoas. Deus ele está levantando ministérios aqui nessa noite. Deus ele está derramando a unção da cura aqui nessa noite. A unção da profecia, a unção da palavra. Deus ele está derramando aqui louvores, composições. Deus ele tem grandes coisas a fazer no meio de nós. Então que a gente venha entender esse chamado, reconhecer a voz do nosso pastor. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Nós somos as ovelhas de Cristo. E Ele fala conosco. Ele quer te usar. Ele tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Eu queria pedir para você se colocar de pé. Vamos fazer um momento aqui de oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Ó Senhor, nós não somos
nada, Pai, sem o Senhor. Nós reconhecemos, Pai, quanto somos pequenos diante de Ti. Mas, Senhor, tem de misericórdia de nós, Pai. Que através de nós o Teu Espírito Santo possa agir. Que através de nossas vidas pessoas sejam salvas, Pai. Nos use, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Coloque a mão no seu coração. Eu amar o seu lado. Fala, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Senhor, desde o ventre da minha. Você é escolhido desde o ventre. Eu sou um povo exclusivo seu. Nós somos abençoados. Eu sou abençoado. Se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia o pecado. Mas eu fiz uma escolha, eu escolho Jesus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho todos os dias da minha vida. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo Senhor ser Deus todos os dias da nossa vida. Por todos os dias o Senhor se importar conosco, nos querer na Tua presença. Que a gente possa Te escolher dia após dia.